Pois é, gente boa. Vejam só, a minha hora também chegou. Está terminando essa longa e bonita viagem ao lado de vocês, iniciada há quase 24 anos. Por isso, puxarei pela memória para falar um pouco sobre mim, do que fiz e o que fui durante todo esse tempo. Em 1963, a General Motors do Brasil fabricava apenas caminhões e caminhonetas e iniciou estudos para produzir um automóvel de passeio. O Brasil era então um país de mercado em expansão, com uma ainda recém-nascida indústria automobilística. Depois de muita conversa e troca de ideias, decidiram que eu seria baseado no Record, o modelo médio fabricado na Opel da Alemanha. O projeto 676 teve início em 1966. Durante mais de 2 anos, fui desenvolvido e duramente testado. Minha campanha publicitária foi marcada por muito suspense. Vocês ainda lembram do craque Rivelino falando de mim sem citar o meu nome? Fiz a minha estreia oficial ao público no dia 19 de novembro de 1968. E fui vedete, no 6º Salão do Automóvel, na mesma época. Eu tinha 4 portas, lugar para 6 pessoas, e podia ser comprado em 2 versões de acabamento, Standard e de luxo, e 2 de motorização, 4 cilindros 2.5 ou 6 cilindros 3.8. Fui bem recebido pelo mercado, e era considerado moderno para os padrões daquele tempo. 2 anos depois, comecei a receber retoques na fachada, mudanças de acabamento e outras versões. Em 1971, chamaram-me de SS, e adquiri um porte mais atlético. Faixas na pintura, rodas esportivas, motor de 4.100 cilindradas e câmbio de 4 marchas no assoalho. Em setembro daquele mesmo ano, fui lançado com carroceria de 2 portas, atendendo a uma preferência do público. Era um elegante coupé sem coluna, com traseira fastback. Em 1973, mudaram de novo minha grade dianteira e outros detalhes. Nos modelos 74, os motores foram redimensionados e denominados de 151 4 cilindros e 250 6 cilindros. Em 1975, mudei bastante a frente e traseira e ganhei uma derivada, a perua Caravan. Surgi também na versão Commodoro, ficando com ares de quem usa terno e gravata. Nos anos seguintes, mudei pouco. A Caravan recebeu em 1978 a versão SS. E ainda lembro que dizia a propaganda: leve tudo na esportiva. Aos 10 anos de vida, já sentia que tinha um público fiel, que confiava em mim de olhos fechados. Sabiam que dificilmente iria deixá-los na mão. Concorrentes no mercado? Tive sim, e vários. Todos, porém, viveram bem menos que eu. Maverick, Del Rey e Santana, para citar apenas alguns exemplos. Em 1980, fiquei mais moderno, com faróis retangulares e lanternas envolventes, e todo cheio de poses quando me encheram de luxo e sofisticação, e fui chamado de diplomata. A partir daí, passei a olhar para o Ford Landau sem complexo de inferioridade. Nos modelos 81, meu painel de instrumentos e volante foram totalmente redesenhados. Quando o Landau saiu de linha no início de 1983, tornei-me o mais desejado pelos colunáveis. Acho que foi por isso que desde então a GM investiu mais em mim, de modo a ficar compatível com esse mercado de elite. Para 1985, mudei um pouco novamente, tendo ficado mais luxuoso e confortável. Na versão diplomata, já era preferido pelos executivos e políticos. Mas Commodoro, ou simplesmente Opala, eu também não fazia feio. E aquele pessoal tradicional ali, sempre comigo, dizia que automóvel era Opala. Nos modelos 88, outra plástica. Desta vez, acharam que fiquei com a cara do Monza. Não faz mal, estava tudo entre família mesmo. Completaria então 20 anos, e muitos já demonstravam um espanto com a minha idade. Por uma virada nos níveis de vendas, deixaram de me produzir com 2 portas. O brasileiro passara a preferir 4 portas. Já era veterano, mas tinha espírito jovem. Na linha 91, mudaram um pouco minha cara e outros detalhes. Ganhei para-choques integrados à carroceria, grade reestilizada e, quando diplomata, freios a disco nas 4 rodas e direção hidráulica eletrônica. Mas confesso que ficava preocupado com os comentários a meu respeito, que eu não iria muito longe, que havia esgotado minhas possibilidades de projeto e outro mais.
Quando ouvi o pessoal da fábrica falar sobre isso baixinho, só porque eu estava por perto, senti que era verdade. Foi um golpe duro. Em breve, eu teria o mesmo destino do Fusca, Corcel, Galaxy, Alfa Romeo e de tantos outros que conheci na juventude. No início deste ano, notava que os mais chegados tinham no rosto uma expressão de tristeza quando olhavam fundo, cara a cara. Em abril, alguém lá de São Caetano disse que eu chegaria à 1000ª unidade. Que ironia do destino. Logo soube que seria a última. A gente sempre pensa que ainda é cedo, que poderia ficar mais um pouco, mas afinal, esse momento difícil chegou mesmo. Agradeço a todos vocês que me construíram, compraram e me trataram com tanto carinho ao longo desses mais de 23 anos. Peço que desculpem minhas falhas, e se não agradei, por um ou outro motivo. Estou profundamente emocionado, bastante, mas parto com a consciência tranquila do dever cumprido. Gostaria de poder revê-los todos algum dia, talvez num lugar muito distante deste. Encerro por aqui, pois os meus faróis já estão cheios de lágrimas. Vou embora, mas entro para a história. Adeus. Eu sou o Chevrolet Opala.